Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. Esse módulo aqui a gente vai falar sobre alta performance. E o tema da nossa aula, da nossa primeira aula sobre alta performance é mentalidade e hábitos da alta performance. E hoje a gente vai falar sobre a autossugestão e a disciplina para a gente poder ter um crescimento contínuo. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês sabem o que significa alta performance. Gostaria de já começar provocando vocês aí a falarem. O que vocês entendem por alta performance? É o comportamento. Tem a ver com comportamento, sim. Vamos lá. Algo que você consegue dominar muito bem. Algo que consegue dominar muito bem. Legal. Boa definição também. Douglas, para você, o que é alta performance? É, alta performance é seguir num desempenho excelente e você está em busca de sempre estar melhorando. Isso aí. Alta performance nada mais é do que a capacidade de atingir resultados superiores ao esperado, né? Aquilo que a gente está esperando, de uma forma mais consistente e também regular. Então, a auto performance, ela é um comportamento que vai se manifestando no nosso dia a dia e que pode ser desenvolvido de forma individual ou pode ser desenvolvido como equipe, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da auto performance esse mês. Essa linguagem é muito utilizada, né, no ambiente corporativo, mas é exatamente isso, né? Essa capacidade que a gente tem de atingir resultados superiores àquilo que a gente está esperando. Ou seja, você mirou, aquela famosa frase, né? É, como que é? Mire na lua, e se não der, pelo menos você acerta as estrelas, né? Então, assim, na verdade, você está esperando um resultado, mas você vai ter um resultado superior. Na verdade, aí vai ser o contrário do que essa frase diz, né? É como se você mirasse na lua, só que em vez de atingir as estrelas, você vai atingir o Sol, vai atingir as galáxias. Ou seja, muito maior do que você estava pensando. A alta performance é essa capacidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto ainda hoje, tá? Esther, para você, o que significa alta performance? Você que está entrando agora. Ok, olá. É, o GPS, né? Vamos mudar. Eu sei que vocês Faz estudantes sentido estão, para você? estão entrando agora, mas eu trouxe a definição aqui, né? Que é a capacidade que a gente tem de atingir os resultados superiores àquilo que a gente está esperando, né? Mas de forma consistente e de forma regular, ou seja, não é uma vez só você atingir um resultado superior. É isso se tornar constante, você superar a tua expectativa e a tua capacidade. Mas o nosso principal assunto hoje vai ser justamente a questão da autossugestão, da disciplina e desse crescimento contínuo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para a nossa aula e a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui. Então, o tema da nossa aula é mentalidade e hábitos de alta performance, autossugestão e disciplina para um crescimento contínuo. Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é capacitar vocês, os participantes, a compreenderem e aplicarem os pilares da mentalidade de alta performance. Eu vou falar sobre eles aqui, tá? Desenvolver hábitos consistentes de disciplina e autossugestão e sustentar uma trajetória de crescimento pessoal e profissional. O Douglas é o cara que fala sobre o hábito, né? E o hábito tem muito a ver com a questão da alta performance. E a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da alta performance é a mentalidade de alta performance. A gente precisa desenvolver essa mentalidade de alta performance. E a mentalidade de alta performance é uma construção interna que vai orientando a forma como que uma pessoa lida com os desafios, com os objetivos e também com os aprendizados. Ela não nasce do acaso, tá? A auto performance não nasce do acaso. Essa mentalidade também não nasce do acaso, mas da decisão consciente de viver com intenção, propósito e disciplina. Então, vamos lá. A gente precisa entender qual é o nosso propósito,
para onde nós estamos indo, né? O que que nós estamos buscando, e através disso nós fazermos aquilo que precisa ser feito, que nada mais é do que a disciplina. Criar esses hábitos. Quais são os hábitos que a gente precisa criar hoje para chegar onde a gente gostaria de estar? Por exemplo, vocês que estão aqui, onde vocês querem estar até o próximo ano? Nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, onde vocês querem estar? Vocês já pararam para pensar? Já pararam para começar esse planejamento? Se vocês ainda não visualizaram, se vocês ainda não começaram a colocar isso no papel, é importante que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e comecem a fazer isso. Porque eu tenho que saber para onde eu vou. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a questão do propósito. Eu preciso saber disso. Mas quando eu tenho isso, né, quando eu já sei o que eu quero, quando eu já estou caminhando numa direção em busca daquilo que eu desejo, em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu preciso desenvolver alguns hábitos que vai me tornar disciplinado. E essa disciplina é que vai gerar esse resultado que eu estou buscando. E talvez vai me surpreender. Talvez vai fazer com que eu alcance coisas maiores até do que eu estava imaginando. Então, significa que eu já estou no processo de alta performance. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenvolver essa mentalidade de alta performance. E essa mentalidade não nasce do acaso. Ela nasce das decisões conscientes e de viver com intenção, propósito e também disciplina. Olha que interessante. Essa mentalidade, ela está diretamente ligada com a capacidade de pensar a longo prazo. Por isso que eu falei que é interessante você já definir isso. Tomar decisões difíceis agora para colher resultados consistentes no futuro. Então, não dá para ficar adiando. A gente tem que fazer as mudanças necessárias agora. A pessoa que você quer ser daqui a um ano, a pessoa que você quer ser daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ela depende das mudanças que você vai fazer agora. Então, as pessoas com alta performance, elas entendem que o sucesso não é fruto apenas do talento, mas da consistência, do foco, da capacidade de adaptação, de você superar os desafios, de você passar por cima dos obstáculos a cada dia. E todos os dias a gente tem novos obstáculos para enfrentar. E se você não está enfrentando novos obstáculos ou não está acontecendo nada na sua vida, talvez você esteja fazendo errado. Ou talvez você entrou na zona de conforto. E o importante é a gente saber como lidar com isso, porque não vai ter como excluir os desafios do nosso dia a dia. Não tem como excluir essas adversidades, porque é isso que vai nos tornar mais forte. É isso que vai fazer você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Esses assuntos que nós estamos falando aqui, né, o nosso dia a dia, nossos encontros semanais, é os desafios, é as adversidades que vai fazer com que você coloque em prática aquilo que você está aprendendo. São os confrontos que vai fazer você colocar em prática a sua inteligência emocional. É o trânsito, muitas vezes, você que trabalha dirigindo bastante, aquela fechada, né, aquele xingamento, aquela buzinada, que vai fazer você trabalhar a sua inteligência emocional. É o dia a dia dentro de casa que vai fazer você desenvolver algumas habilidades que você tem o próprio domínio próprio. É no dia a dia, na convivência, dentro do casamento, é com os filhos, é no trabalho, você tem que aguentar um monte de coisa que às vezes você não, né, acha que não vai aguentar. É onde você tem a oportunidade de treinar. Então, eu preciso desenvolver essa mentalidade. Então, as pessoas com alta performance, elas entendem que o sucesso não é fruto do talento, tá? Mas da consistência, do foco, da capacidade de adaptação. Quais são as características dessa mentalidade, então, de alta performance? Vamos lá. Primeira coisa, clareza de propósito. Saber por que está fazendo o que faz, tá? Muito interessante você saber por que você está fazendo o que você está fazendo agora. Por que você está indo nessa direção? Por que você escolheu esse caminho? Por que você está buscando essas coisas que você está buscando? Outra coisa interessante é a autorresponsabilidade. Parar de terceirizar os resultados, tanto os resultados bons quanto os resultados ruins. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. A vida que você está levando agora
é a vida que você trabalhou para ter. Todos os resultados que você está tendo agora, você trabalhou para isso. Ah, Nil, mas não está fácil, está complicado, parece que o mundo está desabando. De certa forma, você trabalhou para isso. E se você não trabalhou para isso, está acontecendo isso na sua vida, é porque chegou o momento de você utilizar as habilidades que você desenvolveu, os teus superpoderes. Sabe, algumas pessoas vão lembrar, né? Até hoje a gente tava brincando com isso. Lembra de um desenho animado que passava, que ele falava assim, terra, água, fogo, vento, coração. Aí saía lá um super-herói e falava assim, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Então, essas habilidades, elas estão espalhadas, mas quando elas se juntam, elas te dão superpoderes. E nós temos um poder escondido dentro de nós que nos torna verdadeiros imparáveis e cabe a cada um de nós despertar esse superpoder, despertar essas habilidades que já foi nos dada. E cada um tem a sua característica, cada um tem a sua particularidade, cada um é bom naquilo que faz. Aqui, nesse ambiente que nós estamos aqui, cada um é bom em uma coisa. Por mais que tenha algumas coisas parecidas, semelhantes, mas são particulares. E aí a gente tem que aprofundar, a gente tem que buscar cada dia melhorar isso, melhorar essa performance, entregar mais um resultado em cima disso. Mas o que que eu preciso? Assumir a responsabilidade. Eu tenho que parar de ficar terceirizando. Às vezes eu fico esperando a minha esposa, às vezes fico esperando a minha filha, às vezes fico esperando do marido, do chefe, de alguém fazer por mim aquilo que eu preciso fazer. E se eu não levantar todos os dias e sair correr lá os meus 5 quilômetros que eu me propus a fazer, ninguém vai fazer por mim. Aqui onde eu moro está ficando frio. Só que hoje eu saí com frio. Ontem eu saí com frio. Amanhã eu vou sair com frio. Porque se eu for parar por causa do frio, eu vou ficar aí de 5 a 6 meses sem fazer. Mas espera aí, eu não me propus a fazer aquilo, eu tenho que ser bem sucedido. Então, se eu não quero sair cedo no frio, eu vou ter que arrumar um outro horário que não esteja tão frio. Mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que me adaptar ao horário diferente. Mas eu não vou deixar de fazer simplesmente porque o tempo mudou, simplesmente porque começou a ficar frio. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu sei que isso é importante para mim, isso não é uma coisa que eu inventei, é uma coisa que vai me trazer saúde, que vai me trazer bem-estar, que ajuda na questão da liberação da dopamina, da adrenalina, que ajuda também a conter os hormônios, a energia, porque eu possa canalizar para algumas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade e parar de ficar achando que eu vou ter resultado esperando que os outros façam por mim. Não tem como. Pode falar. Alguém? Não? Beleza, achei que alguém estava querendo falar. Outra coisa, foco no que se pode controlar. Só vou repetir. Foco no que se pode controlar. Energia direcionada para ações e decisões, não para reclamações. Nós precisamos sair do campo da reclamação, da murmuração e começarmos a entrar e vibrar na frequência da gratidão. A gente tem que parar de ter o hábito de reclamar o tempo todo. Eu tenho que, de fato, focar no que eu posso controlar. Então, às vezes, você está perdendo sono, pensando em coisas que você não pode controlar, em fatores externos, ou que você não pode resolver naquele dia. Então, não adianta, você precisa desligar, você precisa fazer um momento de reflexão, mas um momento de respiração também para você desligar e dormir. E se você acordar de madrugada, tenta desligar. Ah, mas eu não consigo. Eu vou te dar uma dica que você pode usar. Pega e começa a ler a Bíblia. Eu duvido se em 3 minutos você não dorme. Quer ver coisa para fazer a gente dormir é começar a ler a Bíblia, né? Principalmente à noite ou de madrugada. É uma coisa que parece que puxa o sono. Então, pega e faz isso. Ou vai fazer uma oração. Você vai ver que você dorme até de joelho, se você perder o sono. Então, tem como. A gente tem que parar de dar desculpa, né? Assumir a responsabilidade e focar naquilo que realmente eu tenho controle. Eu posso resolver isso agora?
Eu posso resolver isso hoje? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Eu posso resolver isso hoje? Eu posso resolver agora? Não, não posso, só posso resolver amanhã. Então, desliga, fecha a cortininha assim, ó. Esquece. É fácil? Não é, mas é treinável. Você pode treinar isso. Você tem que desligar. Não vou pensar nisso. Eu vou deixar para amanhã resolver, porque amanhã é um outro dia. E se você perder o sono, se você ficar cansado, o outro dia você vai ter menos força, menos energia para poder trabalhar nesse processo, para resolver esse problema. O que que você ganhou com isso? Ganhou, vai ganhar rugas, vai ganhar cabelo branco, vai ganhar uma cara de cansado, umas olheiras, porque você não dormiu, não descansou direito. Então eu preciso focar naquilo que eu posso controlar, naquilo que eu não posso controlar, eu não posso controlar, já está dizendo, né? E evitar reclamação. Direcionar essa energia para as tomadas de decisões, principalmente consciente. O que que eu preciso fazer também? Desenvolver uma mentalidade de crescimento. Acreditar que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e com dedicação. Outro item, a capacidade de aprender com o erro. A gente já falou sobre isso nos assuntos anteriores, mas eu preciso ver as minhas falhas como um trampolim para o próximo nível. Eu preciso revisar muitas vezes quais foram os meus erros, quais foram as minhas falhas, para que eu não venha cometer novamente. Então, uma mentalidade de alta performance não significa nunca falhar, mas sim usar a queda como um combustível para o próximo salto. Eu posso errar? Eu posso falhar? Posso. Mas eu vou utilizar de toda essa experiência, eu vou utilizar de tudo que está acontecendo comigo para aprender, para eu poder ir para a próxima fase, para poder ir para o próximo nível. E aí entra o outro ponto importante aqui, que é a questão da autossugestão e da disciplina. A autossugestão, ela é a habilidade de comandar a própria vida emocional, a parte mental e a parte prática, sem depender de motivação externa constante. Então, eu não preciso de motivação externa. Eu controlo, aí eu decido quando eu vou fazer e quando eu não vou. Essa autossugestão é governar a si mesmo quando ninguém está olhando. O indivíduo com autossugestão não é apenas um produto, ele é intencional. Então, quem é você quando ninguém está vendo? O que você faz quando não tem ninguém por perto? Como que você se desenvolve? É o que eu estou falando. Eu consegui criar hoje essa disciplina. Eu consegui criar hoje alguns hábitos. Então, o que que eu faço? Eu sei que de manhã eu vou acordar, eu vou preparar o meu café, vou fazer a minha leitura, vou fazer o meu devocional, vou tomar o meu café ali. Não é o café da manhã, é um café para eu poder despertar, para poder, né, injetar um pouquinho de cafeína. E aí, logo depois que eu fiz todo esse processo, eu vou sair fazer minha corrida e vou correr lá meus 5 quilômetros. Depois disso, eu vou ter o meu tempo, eu vou poder fazer outras coisas, eu vou começar a preparar o meu dia. Eu tenho tempo para poder tomar um café com a minha esposa se eu quiser, se ela levantar, se ela estiver disponível nesse horário. Aí eu vou começar a fazer as reuniões. Aí eu já sei o meu dia, já sei as coisas que eu estou fazendo, já respondi às redes sociais, já alimentei as redes sociais, eu já criei esse cronograma. E eu preciso fazer. Só que tem vezes que acontece viagem, e aí eu tenho que organizar de outra forma. Talvez eu não vou fazer no mesmo horário, mas eu vou fazer em algum momento. Eu não vou deixar aquilo ficar acumulado. Pode até ficar um dia, dois, mas eu vou ter que fazer de alguma forma. Então, a disciplina é isso. Essa autossugestão que ele está falando é a capacidade que você tem de gerenciar tudo isso, de você saber o que precisa fazer e fazer. Não precisa, né, o Nil chegar para você toda semana e falar assim, não esquece de marcar o seu horário. E aí passa a semana, você esquece de marcar o seu horário. Aí você vai ficando fraco. Aí o que que vai acontecendo? Daqui a pouco você tá cheio de problema. Aí o que que você faz? Eu tenho que falar com o Nil, agora tem que marcar minha mentoria, né? Porque agora o negócio desandou aqui. Mas se você tivesse feito tudo certinho, talvez não desandaria. Talvez você teria observado o que estava acontecendo antes do tempo. Mas o que que você faz? Você não criou isso como um hábito, você não criou isso como uma disciplina. E às vezes você falha nisso. Se você resolver durante a semana, mesmo que seja para o final da semana, você já resolveu. Mas não, você deixa para depois. Não, depois eu vou ver qual que vai ser meu tempo. E aí você não marca, passa a semana, passa duas, passa 3 semanas às vezes.
Tem gente que nem me responde, tem gente que está na mentoria que já faz meses que não me responde. Eu pergunto se está tudo bem e a pessoa nem me responde. Mas eu sei que vai acontecer igual aconteceu outras vezes. Daqui a pouco a pessoa vai me ligar chorando, pedindo para marcar. E o que que eu vou fazer? Eu vou lá atender ela. Só que essa autossugestão é que ela não tem. Porque quando ela tá bem, ela esquece que ela tem que se preparar. Ela só lembra quando ela tá mal. E a gente precisa se preparar no tempo bom para lutar no tempo mal, no tempo ruim, porque a nossa vida é assim. Hoje você está bem, amanhã pode acontecer um vendaval e você vai ter que utilizar as ferramentas que você aprendeu no tempo bom para lutar no tempo ruim. É assim que as coisas funcionam. É por isso que a gente está falando de alta performance, de você estar sendo lapidado, de você estar sendo transformado, de começar a se preparar com as ferramentas que você tem, com as armas que você tem, para você lutar quando vier o desafio. Você tá sendo forjado, você está sendo transformado. Por isso que a gente está falando da questão da auto-performance. Então, a autossugestão, ela está ligada a isso, né? A comandar a própria vida emocional, mental e prática, sem precisar depender de motivação externa constante. Ou seja, não é, ninguém precisa estar falando para você. Você já sabe, você amadureceu o suficiente porque você já sabe o que que você quer. A raiz da autossugestão está em dois pilares, que é o autoconhecimento e a autodisciplina. O autoconhecimento, ele está em reconhecer as emoções, os padrões e os gatilhos. A autodisciplina é escolher fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. E, gente, na boa, vamos falar a verdade? Não é todos os dias que a gente quer ler aquelas páginas que a gente programou do livro, né? Assim como não é todos os dias que a gente quer sair para trabalhar. Tem dia que a gente não quer, não é verdade? É assim que as coisas acontecem. Tem dia que você não tá afim. Tem dia que eu não quero sair para correr. Mas por que que eu saio para correr? Porque eu tenho um compromisso com a minha saúde. Por que que eu faço as coisas que eu tenho que fazer? Por que que eu faço as lives? Por que que eu dou aula? Porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei. Tem dia que a gente não quer fazer as coisas. Mas essa autodisciplina faz com que a gente faça aquilo que precisa ser feito. E nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente gostaria, né? Tem uma frase que fala, né, que criança faz o que quer, né? E adulto faz o que gosta, mas nem criança faz o que quer. Quando é criança, os pais não deixam fazer, então não faz o que quer, faz o que acha que quer, né? Mas dentro do que os pais deixam. E por que que a gente acha que a gente pode deixar as coisas acontecerem, levando assim, de qualquer forma? Então, o autoconhecimento ele está em reconhecer as emoções, os padrões, os gatilhos, e a autodisciplina em escolher fazer o que precisa ser feito mesmo quando a gente não tem vontade, ok? A disciplina, ela não é natural, tá? A disciplina é treinada. Anote isso para você não esquecer. A disciplina é treinada. E quanto mais você treina ela, mais automática ela se torna. É como você construir um músculo interno que sustenta essa consciência nos dias bons e principalmente nos dias ruins. Hoje, eu estou disciplinado, hoje eu estou disciplinado a sair todos os dias de manhã correr. Mas é uma coisa que já se tornou comum para mim, porque já faz mais de 3 anos que eu faço isso. Por que que eu sempre falo nisso? Porque tem a ver com disciplina. Porque eu conheço várias. Ó, nós já estamos, já passamos alguns meses aqui do início do ano. Quantos de vocês, talvez até vocês fizeram isso, tá? E também não tem problema nenhum. Mas quantos de vocês conhecem, viram alguém lá no início do ano colocando lá um de 365 que começou a correr, porque começou a ir na academia, porque começou a fazer alguma coisa diferente no início do ano? Quantos de vocês fizeram ou conhecem alguém? Só faz assim, só para eu saber. Aí tu colocou lá 2 de 365, foi até o 10 lá, e aí você não viu mais a pessoa postando. Tem alguém na rede de contato de vocês ou não? Tem? Achei que era só na minha. Vários.
Bastante. Acredito que com vocês não aconteceu isso, né? Mas que dia que vocês acham que começa o ano? Que dia que vocês acham que começa o ano de verdade? Fala para mim. Agora, Agora, tem já, tem já uma frase, começou, né? né? Que o brasileiro fala que o ano no Brasil só começa depois do carnaval, né? E é uma frase horrível, né? Porque daí as pessoas têm uma desculpa para ficar um monte de tempo sem produzir. Mas Oi? O meu ano começou antes do outro acabar. Eu No- comecei o meu ano antes do outro ano acabar. Nós aqui da mentoria começamos antes de finalizar o ano, né? O ano passado nós começamos. Mas o dia mundial de começar o próximo ano, na verdade, é mais ou menos ali pelo dia 10 de janeiro. 10, 12 de janeiro. Por quê? No início, quando tem a virada, é um monte de promessa. Esse ano vai ser diferente, que esse ano eu vou fazer acontecer. E aí vem aquela motivação toda do início do ano, aí tem um monte de gente postando um monte de coisa, aí estou acompanhando e tal. Mas por que que essas pessoas não conseguem ir para frente? Por que que vocês acham que essas pessoas não conseguem ir para frente? Time da emoção, exatamente. Falem para mim, por que que vocês acham que essas pessoas não conseguem ir para frente? Disciplina. Exatamente. Porque elas não têm a disciplina e elas não têm o que a gente está falando ali da autossugestão, que é não precisar da motivação externa, né? E principalmente elas não têm o que vocês estão tendo aqui, que é o quê? O acompanhamento, que é ter um grupo, ter uma comunidade onde a gente pode se ajudar e a gente pode se apoiar. Isso é um ponto importante. Então essas pessoas elas começam o ano naquela motivação, naquela empolgação, mas a motivação ela é uma chama. Sabe quando você joga o álcool em alguma. Você joga o álcool no piso, por exemplo. Você pega o palito de fósforo, joga ali. A chama vira aquela coisa assim. E aí você vai vendo aquele fogo bonito, né? O fogo do álcool é bonito, né? Azul, né? Aquela coisa bonita assim. Só que, de acordo com o que a chama vai consumindo o álcool, e não tem o combustível ali, né? No caso, a lenha, é só o piso. Acabou o álcool, o que que vai acontecer? A chama vai se apagar. Isso é motivação. Ela é só para acender. Se eu colocar uma lenha ali e encharcar com o álcool e riscar o fósforo, a lenha vai pegar fogo, porque vai ficar exposta um bom tempo ali no fogo, automaticamente ela vai servir de combustível para aquele fogo. Então, o álcool vai se apagar, mas a lenha vai começar a queimar, vai mudar a cor do fogo. Você vai perceber que o fogo de azul vai se tornar amarelo. Por quê? Porque tem combustível. A motivação é como se você jogasse o álcool no piso. Vai acabar o álcool e vai acabar o fogo. E eu preciso do quê? Eu preciso ir me alimentando desse combustível. O que que é que te move? O que que te leva para frente? O que que faz você querer crescer? O que que faz você querer se desenvolver? O que que faz você querer ser ou estar onde você gostaria de estar? O que que te leva para o próximo nível? O que que te leva para a próxima fase? Né? O que que te motiva a acordar todos os dias e fazer acontecer? É isso que a gente precisa descobrir. Então, essa disciplina, ela não é natural. Ela é treinada. Você pode treinar ela. Você não nasceu com ela, ela não veio no apetrecho junto com você, ele não. Você pode desenvolver ela. A ausência de autossugestão gera procrastinação, desorganização, falta de foco e sentimento de frustração constante. Já a sua presença gera leveza, gera segurança e avanço constante. Quais são os sinais de uma vida com autossugestão? Vamos lá. Uma pessoa que tem essa autossugestão, ela tem uma agenda clara e intencional. Talvez, assim como eu, você não é uma pessoa que tem uma agenda para anotar tudo que você faz, tudo que você precisa, mas você sabe muito bem o que precisa ser feito. É uma forma de você ter uma agenda clara e intencional. Mas é importante que você tenha algo que você possa revisar e que você possa se orientar. Outra coisa é a capacidade de dizer não sem culpa, tá?
Muitas vezes nós precisamos falar não para as pessoas. E não só para as pessoas. Nós precisamos, algumas vezes, falar não para nós mesmos, para os nossos desejos, para nossas vontades, que estão fora do propósito, que estão desalinhadas, que estão desajustadas. Isso é domínio próprio. Isso é você conseguir, né, é, é, falar não, peraí, não é isso que eu quero. O Douglas foi e ainda é, né, atleta, né, jogou futebol profissionalmente. O jogador de futebol, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Por quê? O jogador ele não quer treinar. É chato. A pior parte de ser um jogador é o treino. É chato. Não existe. Eu acho muito difícil encontrar um jogador que fala assim, nossa, eu amo treinar. Não. É a parte chata do negócio. Mas por que que o jogador tem que treinar? Porque se ele não treinar, ele não vai fazer acontecer na hora do jogo. Ponto. E por que que o jogador treina? Porque ele sabe disso. Porque ele sabe que o resultado dele está no treino. Porque se ele não treinar, o adversário vai treinar e vai ganhar dele. Ponto. E aí ele vai ter que treinar mais, ele vai ter que jogar mais. E aí é um conjunto, é um time. Por que que a gente tem que fazer as coisas que a gente tem definido todos os dias? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu preciso aprender a dizer não para alguns desejos, para algumas vontades que me tiram do propósito. Mas eu preciso também aprender a dizer não para algumas pessoas que estão tomando meu tempo. Quer ver outra coisa? Equilíbrio emocional, mesmo sob pressão. Tem pessoas que tá tudo bem até ter uma pressão. Quando tá sob pressão, ela não sabe o que vai fazer, ela perde tudo que ela já construiu simplesmente por uma atitude errada. Então, os sinais de uma vida com autossugestão é a agenda clara e intencional, a capacidade de dizer não sem culpa e o equilíbrio emocional mesmo sob pressão. E também a clareza nas prioridades e execução constante. O que é prioridade para você? O que tem que ser feito agora? O que não pode ser deixado para depois? Faça. Simplesmente faça. Outro ponto importante aqui da nossa aula é a questão do hábito da alta performance. Os hábitos, eles são a base invisível dos resultados visíveis. Os hábitos são a base invisível dos resultados visíveis. Cerca de 40%, pode até chegar a 50%, tá? Das nossas ações diárias são repetitivas e automáticas. Ou seja, cerca de 40 a 50% daquilo que você faz todos os dias, você não pensa para fazer, já virou um hábito, se tornou um hábito na sua vida, você faz de forma automática, tá? Você nem pensa mais para poder fazer, já virou uma coisa comum para você. Então, o segredo aí da auto performance está em ajustar esses comandos automáticos para que eles trabalhem a favor da evolução. Então, se eu faço cerca de 40% a 50% das coisas durante o dia de forma automática, quanto melhor eu ajustar esses hábitos, quanto melhor eu ajustar essa parte automática, menos esforço eu vou ter. Mais fácil vai ser para mim. Por que que eu falo para você que hoje para mim é tranquilo acordar às 5 horas da manhã, fazer toda aquela rotina que eu falei para vocês, sair para correr? Porque já virou um hábito. Eu peguei hábitos ruins e transformei em hábitos bons. Só que se eu ficar 2, 3, 4 dias, uma semana sem fazer, esse hábito já vai se perdendo, ele vai sendo substituído por outro hábito. E talvez esse outro hábito seja um hábito ruim. E aí eu vou perder aquele hábito bom. Assim como eu posso substituir um hábito ruim por um bom, eu posso acabar substituindo um hábito bom por um hábito ruim. Então, trabalhe nessas questões que são feitas automáticas. Tem pessoas que já reclamam de forma automática. Criaram o hábito já de reclamar. E se não reclamar, não tá bom. O que eu preciso fazer? Identificar. Identifiquei que eu estou reclamando, eu tenho que substituir a reclamação por uma palavra de gratidão.
Eu vou começar a fazer isso. Daqui a pouco eu já não falo mais coisas que são relacionadas à reclamação. Eu só começo a falar coisas boas. Então, isso é trabalhado. Eu preciso trabalhar isso. Faz parte da disciplina também. Então, eu preciso desenvolver esses hábitos da alta performance. Existem três tipos de hábitos que impulsionam a alta performance. Vamos lá? Primeiro, hábitos mentais. Alimentar a mente com conteúdos positivos e desafiadores. Substituir a autossabotagem por autocomando e manter um diálogo interno de crescimento e coragem. Vamos lá, vamos falar um por um desses pontos aqui do hábitos mentais. Alimentar a mente com conteúdos positivos e desafiadores. Toma cuidado com o que você está assistindo, com as pessoas que você está seguindo e os conteúdos nas redes sociais que você está consumindo. Toma cuidado, porque pode atrapalhar essa parte mental, né? Pode atrapalhar essa construção que você está tendo. Então, às vezes, assim, às vezes a gente quer ouvir todo mundo e a gente acaba se embaralhando na quantidade de informação que a gente tem. Ah, porque fulano falou isso. Ah, mas o ciclano falou aquilo. E agora eu não sei o que que eu faço. Eu não sei para onde que eu vou, porque um fala que é bom, o outro fala que é ruim. Hoje, se você olhar nas redes sociais, tem gente que fala que é melhor você comer manteiga. Tem especialistas que falam que não, que é melhor a margarina. Tem gente que fala que não é bom nenhum dos dois. Tem gente que fala que os dois é bom. Então, assim, e aí? Para que lado você vai? Eu acho que os dois são bons e os dois são ruins. Depende de como você consome, depende de como você usa. Depende de você olhar ali, muitas vezes, na parte de trás e ver os componentes que tem, a quantidade de sódio, enfim, as gorduras, o que que tem ali. Mas aí é uma coisa que eu tenho que buscar, que eu tenho que pesquisar. Mas não, eu prefiro muitas vezes ouvir o que fulano lá tá falando, porque ele tava lá de jaleco e às vezes ele não é nada, às vezes ele não é ninguém. Às vezes ele está sendo usado pela indústria farmacêutica para receitar umas coisas lá que eu falo, não, agora eu tenho que usar esse tipo de medicamento. Acontece muito. Por isso que eu tenho que tomar cuidado no que eu estou consumindo. Então, o outro ponto é substituir a autossabotagem por autocomando. O que que é a autossabotagem? É a capacidade que eu tenho de me sabotar. Então, o que que eu tenho que fazer? Substituir por autocomando. Não, peraí. Por que que eu estou me sabotando? Por que que quando chega a hora do resultado chegar, quando chega a hora das coisas acontecerem, eu não deixo acontecer? O que está acontecendo? Eu tenho que investigar e eu tenho que substituir isso por um autocomando. E aí vai entrar essa parte do diálogo interno. Como que você está conversando com você? Aliás, vamos abrir a tela aqui. Falem comigo aí. Vocês são do tipo de pessoa que vocês conversam com vocês mesmos? Fala para mim aí. Abre o microfone e fala aí. Eu converso comigo mesmo. Toda hora. Nossa, o maluco. Faço reunião comigo todo dia. Às vezes minha esposa fala, o que que você está falando? Eu falo, não, estou em reunião comigo mesmo aqui. Pede até opinião, né? E aí, o que que você acha? Às vezes eu falo comigo mesmo, às vezes eu fico falando com Deus, né? Às vezes eu fico trocando umas ideias com Deus. Eu estou sozinho e fico trocando umas ideias com Deus. Ô, Nil, hoje eu estava ouvindo o audiobook que foi indicado para ver ontem, aquele mito do empreendedor, e aí ele fala sobre todos nós temos essas pessoas dentro de nós, né? E aí ele fala sobre aí no empreendedor você tem o administrador, o técnico e o empreendedor. Então, assim, o empreendedor, ele é aquele que quer fazer tudo, ele é visionário, ele vai lá na frente. O técnico, ele quer saber de como que vai ser feito, e o administrador, ele quer saber para não mudar muita coisa, porque ele precisa se organizar. Então, assim, a gente tem essa conversa interna, né? Porque existem várias formas nossos, vários estilos nossos dentro de nós mesmos. Nós temos características diferentes dentro de nós mesmos. Depende da situação que nós estamos passando. E aí, como que está sendo esse diálogo interno? Né? Como que eu estou trabalhando essa questão desse diálogo interno? Como que eu estou
Eu estou falando comigo mesmo sobre coragem, sobre crescimento, né? Eu estou me motivando, né? Porque às vezes eu preciso vir para mim mesmo e falar, não, peraí, eu sou capaz, eu sou forte, porque se eu não fizer isso, eu vou estar me sabotando, porque o meu cérebro ele sempre vai querer economizar energia, né? É bem E se... isso, né, Nil? Oi? A minha percepção é estar um passo à frente da minha mente. Senão ela nem A a mente nossa mente mente. mente. Exatamente, a mente mente. Então, esses diálogos E tem internos, hora, eles precisam ser produtivos também. Eles precisam ser motivadores. Eles precisam ser focados nessa questão do crescimento. Então, o primeiro ponto aqui dos três hábitos, né, que impulsionam aí a auto-performance, o primeiro deles é o hábitos mentais. Tá? A gente está nesse jogo mental o tempo todo. E aí eu preciso alimentar a minha mente com coisas positivas, com coisas desafiadoras. É eu que tenho que estar ali comigo mesmo, trazendo tudo isso. O segundo hábito são os hábitos emocionais. Aí eu preciso praticar a gratidão como antídoto para a ansiedade, né? Olhar, volto a repetir, né? A frase que eu falei, sair da casa da reclamação, da murmuração e entrar na casa da gratidão. Olhar sempre o lado positivo das coisas, por mais horrível que seja, por mais que você teve perca, por mais que você não gostou, você tem que agradecer e aprender com aquilo ali. Estar consciente das emoções em vez de ser dominado por elas, saber quais são as emoções. Poxa, eu muitas vezes sou temperamental, muitas vezes eu falou qualquer coisa, eu já explodo. Eu tô lá no futebol, eu não aceito desaforo. Ah, tô no trânsito, buzinou, fez qualquer coisa, eu já vou para cima, eu já xingo, já não sei o quê. Peraí, eu tenho que entender que eu tenho esse temperamento muitas vezes, que às vezes ele está desajustado, desregulado, e eu preciso trabalhar essa parte emocional. Eu preciso estar consciente dessas emoções, em vez dela me dominar, é eu que tenho que dominar ela. Peraí, eu que tenho que dizer o que pode ou não ser feito, né? E responder com inteligência ao invés de reagir por impulso. Sabe aquela frase que às vezes a sua mãe, seus professores falam assim: calma, respira fundo, conte até 10. Isso é real, gente. Usa isso. Antes de fazer qualquer coisa por impulso, antes de falar um sim, antes de tomar qualquer decisão, puxa a respiração, enche o pulmão de ar, solta devagarzinho e conta até 10. Você nunca vai agir por impulso. Se você contar até 10, você vai ter tempo para raciocinar, você vai mandar oxigênio para o seu cérebro, você vai liberar o córtex pré-frontal, a área que é responsável pela decisão consciente. O ar vai entrar no cérebro, vai oxigenar e você vai poder pensar. Quando eu ajo com raiva, eu fecho. Essa parte do córtex pré-frontal, ela se fecha. É como se ela não existisse e eu ajo por impulso, por instinto. Uma reação de luta ou de fuga. Por isso que eu vou para cima muitas vezes no momento de raiva. Depois eu olho e começo a me arrepender. Putz, por que eu fui fazer isso? Já fiz. Mas por quê? A parte racional, ela foi bloqueada. Agora, se eu contar até 10, se eu respirar fundo, eu vou evitar que essa área responsável pelas decisões conscientes, ela seja bloqueada. Então, fato. é física, é médica, medicina. Eu estudei, é, Nil, Pode eu falar. passei por uma experiência e uma pesquisa sobre isso, né? O nosso inconsciente, ele deixa nós em três estados: atacar, fugir ou congelar. Atacar é quando a gente age por um instinto, de repente. E fugir é quando a gente foge da responsabilidade. Por exemplo, nós ficamos, todo ser humano. E congelar é quando a gente engole sapo, fica calado. Tudo isso tem uma consequência, sim, provado cientificamente, que até o nosso corpo daí somatiza em dores emocionais. Incrível? Faz sentido para você? Exatamente. Então, hábitos emocionais, né? E aí eu preciso responder com inteligência, ao invés de reagir
com impulso. O nosso terceiro Impulso. hábito são hábitos produtivos. Planejar o dia na noite anterior vai ajudar você a ter um dia mais produtivo. Trabalhar com metas de curto, médio e longo prazo vai fazer com que você tenha hábitos mais produtivos. Dividir grandes tarefas em blocos simples e acessíveis. São dicas para você desenvolver melhor o seu planejamento, os seus hábitos produtivos. Então, a construção de hábitos, ele não depende de motivação, mas depende de um sistema. Porque o nosso cérebro, ele ama economizar energia. E se algo vira hábito, ele faz com menos esforço, independente do que seja. Por isso que pequenas ações diárias, repetidas com intenção, criam resultados gigantes. Qual que é o segredo da alta performance? É você transformar aquilo que você precisa fazer em hábito. É isso. Você transformou em hábito, você não vai ter tanto esforço para poder fazer. É por isso que eu falo para vocês tão naturalmente, que eu consigo sair para correr 5, 6 horas da manhã. É uma coisa simples, é uma coisa agradável para mim, porque já se tornou um hábito. Então, o meu cérebro nem... Não que ele não fique sabotando durante a corrida ou antes de sair. Ele sabota, mas como o dia que eu não vou, fica aquela vontade, aquele, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes, final de semana eu descanso, mas o meu corpo fica pedindo ali, poxa, precisamos movimentar, precisamos fazer alguma coisa. Porque já virou um hábito. Então, a gente se beneficia quando vira um hábito. Fica muito mais fácil do corpo reagir. Porque o nosso cérebro, ele quer ter menos esforço. Então, se vira um hábito, para ele já não é um esforço. Já não é tão difícil. E aí nós entramos no nosso último ponto, que é a questão do crescimento contínuo. Crescer não é um evento, é um estilo de vida. Então, a diferença dos imparáveis aqui é entender isso aqui, que o crescimento ele não é um evento, não é algo esporádico, é um estilo de vida. O crescimento contínuo exige que o indivíduo esteja disposto a sair da zona de conforto constantemente. Por quê? A gente trabalha para entrar na zona de conforto. Nós trabalhamos para entrar na zona de conforto. Como assim, Nil? Como que eu trabalho para entrar na zona de conforto, sendo que eu estou querendo sair? Eu nem sabia que existia zona de conforto, ou eu queria chegar na zona de conforto, mas não queria. Ó, tudo que a gente faz buscando um resultado vai levar a gente para a zona de conforto de uma certa forma. Eu costumo diferenciar. Para mim, existe a zona de desfrute e a zona de conforto. Qual que é a diferença das duas? Por exemplo, aquilo que você está buscando agora. Você está trabalhando, você está ali construindo para você chegar e desfrutar alguma coisa. Então, você criou lá seus objetivos, você está trabalhando para isso. Quando você conquistar, você chega na zona de desfrute. Na zona de desfrute é o quê? É o lugar onde você vai comer dos frutos. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, quando você planta direcionado, você vai colher aquilo que você está buscando. Então, vai chegar uma hora que você vai colher os frutos daquilo que você está plantando. Ok, você chegou lá, você começou a desfrutar. Tem bastante frutos. E aí você está se deliciando com aquilo. É a melhor coisa, quando a gente consegue alcançar nossos objetivos, não é verdade? Quando a gente alcança nossos objetivos, é aquela sensação de realização, dever cumprido. Poxa, eu consegui, né? Que massa, eu alcancei. Poxa, eu comprei meu carro, comprei minha casa. Pô, eu fui promovido, ou abri minha empresa, ou eu isso, aquilo. Pô, fiz aquela venda milionária. Pô, vai cair um salário. Poxa, você fica realizado, né? Poxa, eu fechei tantas vendas. Enfim, seja o que for que você está buscando ali, você chega lá naquele processo, você vai começar a colher os frutos. Só que aí qual que é o problema? O problema é que os frutos são bons. Quer dizer, não é o problema que o fruto é bom. É isso que a gente quer, o bom fruto. O problema é que eu fico muito tempo ali. E aí o fruto acaba. Porque esse fruto não é para sempre. Correto? Toda árvore frutífera, ela dá o fruto e depois tem o período dela renovar. Nenhuma árvore que você vai encontrar que fica dando fruto constantemente. Ela tem um período ali de germinação novamente, que tem que fazer o pólen e tudo mais. Certo? Pode até ter uma planta, alguma coisa que até está ali constantemente, mas ela precisa desse processo. Ela não vai ser, não é uma máquina que vai estar ali o tempo todo fazendo. O que acontece? A gente vai lá, desfruta e esquece de plantar sementes.
Só que vai chegar um momento que esses frutos vão acabar. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir para a próxima fase, o próximo desfrute. O que é a zona de conforto? É quando eu não quero sair daquela fase. Só que daí os frutos acabaram. Eu começo a comer as sementes. E aí fica cômodo. Aí eu fico ali. Por quê? Eu já entendi como funciona ali. Já entendi como resolver os problemas dali. E aí eu não saio daquilo ali. Isso é zona de conforto. É onde você ficou confortável. E aí você esqueceu que tem a próxima fase, que tem o próximo nível, que tem frutos melhores até do que você está colhendo ali. Então, isso significa aprender com os feedbacks, buscar conhecimento mesmo sem uma demanda imediata e investir em si mesmo sem esperar por circunstâncias ideais, tá? Eu não posso ficar parado na zona de conforto. Eu chego naquele momento, eu desfruto, e ao mesmo tempo que eu estou desfrutando, eu já estou pensando na próxima fase. Quais são os próximos frutos? Se esse fruto aqui tá bom, se esse fruto aqui tá delicioso, imagina o próximo fruto, imagina a próxima fase. O quanto melhor isso vai ser para mim. Crescimento contínuo. Quem cresce constantemente entende que o maior ativo é a sua mente. E as maiores batalhas da nossa vida são travadas no campo da mente. E a maior parte dos nossos problemas, elas vão ficar simplesmente no campo mental. Elas nunca vão chegar a ser real. Você já parou para pensar que o tempo todo a gente está lutando uma batalha, travando uma batalha na nossa mente? E a gente fica criando cenários hipotéticos e a maior parte deles nem vão acontecer? Muda isso e começa a criar cenários positivos. Começa já a visualizar você com aquela quantidade de clientes que você deseja. Começa a visualizar você cumprindo o seu propósito, ajudando as pessoas. Começa a visualizar você fazendo as viagens que você gostaria de fazer. Começa a visualizar você alcançando aqueles objetivos que você já programou. Em vez de ficar ali no campo da mente, nossa, mas oi, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir dinheiro? Nossa, será que esse mês eu vou pagar o aluguel? Será que esse mês vai. Não, esse cenário não pode acontecer, ele só está na tua mente. Então começa a trazer o lado positivo, começa a visualizar a quantidade de dinheiro. Lembra que vocês tiveram uma aula com a Aline aí sobre o poder da energia? É isso, é como você está vibrando, é como você está criando esse cenário na sua mente. Se o cenário da sua mente é negativo, você está esperando coisas negativas, você vai manifestar coisas negativas. A relação de fé. O que é a fé? Certeza daquilo que a gente não vê, mas sabe que vai acontecer. Só que se eu não vejo e eu sei que vai acontecer algo negativo, o que vai acontecer? Vai manifestar algo negativo, porque eu tenho fé que aquilo vai acontecer. É por isso que a nossa vida às vezes dá umas enroscadas, porque é o que eu estou trabalhando aqui no campo da minha mente. Então, a minha mente é o maior ativo que eu tenho. Eu preciso entender isso. O maior investimento que você tem, investimento ativo, é a sua mente. Você não faz ideia do poder escondido dentro de você. Na hora que você despertar esse poder, ninguém te segura. Ninguém te Uau! segura. É muito fato isso. Eu vou falar algo aqui, até vai ficar gravado, mas vai mexer com alguns religiosos. Antigamente, eu ouvi uma pessoa falando assim, que nós somos pequenos deuses. A meu lado religioso falo forte assim, nossa, tá amarrado, né? Um negócio desse. Como que vão? É porque eu não entendia o poder que a gente tinha. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que tem algo de especial dentro da gente que nos difere de todas as outras criações. Só que muitas vezes nós não sabemos encontrar. O dia que a gente teve a aula lá da energia sexual é uma coisa que a maioria não sabia que tinha esse poder, que tem essa energia que você pode manifestar isso a seu favor. E tem várias outras coisas que a gente não faz ideia que está disponível. E essa parte mental, essa parte de criar esse cenário e manifestar isso, de atrair essas coisas, é uma coisa que a gente tem disponível e não usa, que tem a ver com a fé e que você pode utilizar ao seu favor. E às vezes a gente não consegue nem entender quando Jesus falou assim: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para esse monte, ó, sai daí e se lança desse outro lado.
e vai acontecer. É um poder que está em nós. Jesus ainda falou: vocês podem fazer coisas maiores até do que eu fiz, ou vão fazer, né? Mas está disponível para a gente. Mas por que que a gente não acessa? Porque a gente não tem noção da capacidade que a gente tem, do que a gente pode fazer. E às vezes a gente até tem uma pequena noção, mas não usa, não coloca em prática, Uau! não faz isso acontecer no dia a dia. E a auto performance ela tá ligada a isso. Os teus resultados serem surpreendentes, os seus resultados serem maiores até do que você imagina, mas quando você despertar esse poder. Então, o maior ativo que você tem, cuida, tá? Cuida da sua mente, cuida dessa parte emocional. Estagnação, né? Estagnação é um retrocesso disfarçado. Então, quem cresce constantemente entende que a estagnação é um retrocesso disfarçado. O que é estar estagnado? É estar parado, é não se movimentar. Todo movimento gera um resultado. Todo movimento gera um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo, dependendo da forma que você está se movimentando. Agora, parado não dá. Nem água parada, ela fica boa. A água ficar muito tempo parada, ela dá mau cheiro, né? A gente está cansado de saber que a água parada dá dengue. Por que que a gente tem que ficar parado? Ei, Nil, e se a gente parar para pensar, todo mundo aqui, né? Se você olhar para a criação de Deus, a criação do universo, a criação em todo, o que que fica parado? Nem as rochas, se a gente parar para pensar, elas ficam paradas. Porque todo mundo, para dizer, a partir de cada 100 anos, alguma coisa acontece, tem vegetação perto, mar surgiu, água. Então, assim, tudo que é criação, ele está em constante movimentação, transformação e metamorfose, né? Que é a transformação. Em tudo. 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 O nosso planeta está em movimento. O Sol está em movimento. A nossa galáxia está em movimento. Uau! Nós não estamos parados, gente. Só que muitas vezes a gente quer estagnar, né? A gente quer ficar ali nessa estagnação, e essa estagnação gera um retrocesso disfarçado. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. E agora eu preciso que você entenda isso. Você precisa ser grato com tudo que você viveu até nessa fase, até o que te trouxe aqui. Só que, de agora em diante, você vai precisar de coisas novas. Você vai precisar mudar seus hábitos. Você vai precisar fazer coisas condizentes à fase que você quer chegar. Então, foi bom até aqui. Algumas pessoas foram boas até aqui. Mas agora, na próxima fase, são novos ambientes. São um encontro com outras pessoas. São as aulas que a gente está fazendo. São várias outras coisas que você ainda não fez. É por isso que os nossos assuntos estão sempre se renovando, né? A gente sempre está falando de coisas novas. Mas tem coisas que precisa ser dita novamente. O óbvio precisa ser dito. Que às vezes a gente esquece. Mas eu preciso entender que o que me trouxe até aqui não vai me levar para a próxima fase. Não vai me levar para o próximo nível. Então, o crescimento, ele não é só profissional. Ele é mental, ele é emocional, ele é espiritual. Um ser humano em expansão se torna naturalmente mais influente, mais equilibrado e mais produtivo. E quem está crescendo entende tudo isso. Então, a chave para o crescimento contínuo é a combinação entre a humildade e a ambição. Humildade para reconhecer que ainda há muito a aprender e a ambição para buscar esse aprendizado de forma incansável. Muitas vezes a gente não quer falar sobre a questão da ambição, né? Mas o que que é para vocês ambição? Fala para mim, o que que é ambição? O que que vocês acham que é ambição? Alguém? É ter um objetivo e ir em busca daquilo, fazer tudo para conquistar o seu objetivo. Por que que a gente acha que ambição é ruim? Não, é ter desejo. É bom demais.
ter vontade de crescer, de mudar. Eu achava que a ambição era ruim. Quando eu vi alguém falando, você tem que ser ambiciosa, eu falava, não, Deus me livre, tá amarrado. né? Porque muitas vezes a gente Porque foi criada uma mentalidade perto de mim de que ambição eram coisas de pessoas ruins, que passam por cima de todos e de qualquer coisa para obter os seus objetivos. Então, assim, Eles eu tinha colocavam essa, eu tinha essa modelagem de ambição na minha mente. porque foi ensinado no sistema religioso, né? Uhum. Que a gente não pode ter ambição. Claro que você não pode ter ambição. Se você tiver ambição, eu não posso te controlar. Só isso. Mas olha o que o dicionário traz como definição de ambição. É um substantivo feminino que significa forte desejo de poder ou até mesmo de riquezas, honras ou glórias. E como segunda definição, ele traz anseio veemente de alcançar determinado objetivo. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Uau! Isso é ambição. É aquele anseio, aquele desejo ardente de você alcançar determinado objetivo. Então, muitas vezes a gente nossa, eu não posso ser ambicioso, eu não posso ser ambiciosa. Não, Deus o livre, né? Eu não quero ser uma pessoa ambiciosa. 3 Ferrari, 4 Ferrari. Como que é? Quero ter 3, 4 Ferrari, ambicioso. Né? Mas aí eu tenho que entender a realidade, eu tenho que, né? Eu, Mas eu posso eu trabalhar acho para assim, isso. ela Posso chegar lá, eu tenho que entender muitas vezes o momento e aí ter a ambição de acordo com a fase, de acordo com o nível que eu estou. É, não um passo tão grande, mas aquilo que eu posso ir construindo. E cada vez que eu conquisto, eu posso é, tendo a ambição de coisas maiores. E esse é o processo. No nível que eu estou agora, quais são as coisas que eu posso querer, né? Quais as coisas que eu posso desejar alcançar? E aí eu vou ter esse desejo e vou atrás, vou trabalhar para que isso possa acontecer. Então, são fases, são processos que a gente precisa aprender a lidar. Então, eu preciso ter essa combinação, né? A chave desse crescimento contínuo é a combinação entre a humildade e a ambição. E a humildade é você reconhecer que ainda há muito para aprender, e a ambição você precisa para buscar o aprendizado de forma incansável, para poder chegar onde você gostaria. E para a gente finalizar, a alta performance não é resultado de sorte ou mesmo de talento, mas a soma de uma mentalidade fortalecida, de hábitos consistentes, de autossugestão aplicada a um compromisso pessoal com o seu crescimento. E a disciplina é o que transforma boas intenções em resultados concretos. É o crescimento contínuo, e o crescimento contínuo é o que garante que o sucesso de hoje não seja o limite de amanhã, tá? Então a gente vai Uau! trabalhar muito forte essa questão da alta performance esse mês aqui, porque nós precisamos desenvolver algumas habilidades em nós para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Vocês estão vendo que agora há pouco era início de ano, mas nós já avançamos, né? Já estamos bem avançados no ano e daqui a pouco o ano vai embora. E aí, a gente conseguiu alcançar nossos objetivos? A gente conseguiu concluir as coisas que a gente gostaria? Porque o tempo está passando. Tem muitas coisas que você prometeu lá no início do ano e você não fez até agora. Mas você não fez por quê? Talvez seja por causa de todas essas questões que a gente falou. Ou talvez porque você não alinhou ainda a sua performance. Mas a gente vai precisar ajustar esses processos aí. E lembre-se, né? Agora nós estamos indo para o próximo nível, para a próxima fase. E o que te trouxe até aqui não vai poder te levar para lá. São coisas novas. E você vai precisar estar aberto para isso. E eu deixo aberto aí para vocês, para dúvidas, perguntas sobre o tema da aula de hoje, para o nosso bate-papo. Bora lá! Se vocês não quiserem perguntar, pode contribuir aí também. O efeito manada, para começar o efeito manada aí. Isso que a gente tinha comentado aí, né, hoje, de ter sobre essa autogestão, hoje deu um desânimo, assim, de
de não fazer as coisas, mas no final eu falei, caraca, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Não tenho outra desculpa. Distribuição, que é uma colaboração de gravar. Tinha que ir lá, eu não gosto de comer muito porque eu não passo mal. Aí tinha que ir lá fazer uma média lá, dar uma... Eu fui lá, fiz o vídeo, aí eu cheguei, ainda queria já vir para minha casa e falou, pô, recebi um convite para poder participar lá, e acabei conhecendo um cara, foi até uma oportunidade, que é um cara do TikTok, deu uma aula de TikTok, eu falei, como é que funciona a plataforma, como é que faz para poder, ou seja, aprendi lá no lugar onde eu não queria ir, não queria estar. E depois eu peguei, cheguei em casa e falei, caraca, eu tenho que brincar com minha filha, tenho que estar com minha mulher, tenho que terminar um trabalho que eu tenho que fazer e ainda tenho que editar o vídeo. Nossa, mas eu vou deixar para amanhã. Não, eu não vou deixar para amanhã. E aí as reuniões que eu tive que fazer, eu falei assim, ó, não vai dar para fazer. Amanhã eu falo contigo com mais tranquilidade e eu te dou uma atenção melhor, porque eu faço tudo com prioridade pela manhã. E aí a pessoa super respeitou, a minha sócia, que é do trabalho da viagem, não consegui falar contigo. Falei, cara, tava no compromisso lá, não dava para poder te atender e tudo mais. Mas amanhã eu já faço isso aí, já tenho o listado, já fiz o listado aqui enquanto tava falando com. Tava ouvindo, já tinha feito meu checklist para amanhã para fazer as tarefas de amanhã. E tem hora que não vai dar vontade de fazer mesmo. Você tá cansado, exausto pra caramba, mas tem que dar seguimento aí no plano. E isso aí é auto performance, é você realmente querer, não querer fazer as coisas, mas você fazer porque aquilo lá é o que vai construir, né? Aquela pecinha uma em cima da outra até você chegar com a construção do teu castelo aí. E castelo não é feito em areia, né? É feito em rocha. É o que a gente está fazendo aqui, compartilhando junto com vocês aí, cada um. Obrigado pela contribuição. Quem mais? Quando eu entendi assim, Nil, que e até porque quando o Douglas estava falando aí, estava vindo na minha mente, nós precisamos ter, faz sentido a gente ter um porquê. Eu estava pensando, ó, se ele foi lá, eu tenho que ter um porquê para me motivar aí, né? Por quê? Igual quando você perguntou lá atrás, quando a gente. Daqui a um ano, por exemplo, né? Onde eu vou estar? Aí a minha mente é capitana aqui, enquanto vocês falam e o Nil dá aula, eu pensando, nossa, eu tenho um porquê. E isso me motivou a amanhã mesmo mudar a minha mente, agregando essa ambição que você falou e agregando equilíbrio emocional, domínio próprio, inteligência emocional, para eu não entrar numa zona de conforto e, tá bom até aqui. Então, eu tenho um porquê. Vou amanhã fazer algo e tenho um porquê. Até, até para eu me. Foi dela que travou? Foi meu? Foi meu, né? Alguém mais? Outra coisa que eu gostei muito aí do ponto de vista da Esther, que ela tinha comentado lá os três, lá de repetir de novo aí. Você tinha falado que uma te paralisa, a outra congela, algo assim, você tinha comentado. É, todos nós, o nosso inconsciente, ele deixa nós em três estados. Isso é fato, que é atacar, fugir ou congelar. Então, atacar é quando a gente, de repente, projeta no outro aquela frustração que a gente está passando, desconta no outro. Atacar. Fugir, quando a gente fica num estado de fugir de uma responsabilidade, como o Nil falou ali. Fugir de um porquê. Eu estou fugindo para alguma coisa. Vou fazer outra coisa e não aquilo que fazia necessário. E congelar é quando a gente, o nosso inconsciente deixa nós num estado de congelar. E tudo tem uma causa, origem e raiz. Congelar não fazer nada. De repente, era para eu fazer algo, por exemplo, ir lá onde você falou que tinha que ir, mas eu vou dormir mais um pouco. Amanhã eu faço.
Aí entra num estado de congelar, e isso é fato cientificamente provado, que aí lá onde entra, onde o Neil falou que nós precisamos, e vem também para mim a percepção do porquê. Eu preciso ir lá, no teu caso aí me chamou a atenção, eu tinha que ir, mas ao mesmo tempo eu tinha outras coisas, mas você tinha um porquê que precisava estar lá. E você E não aí congelou, entra esses 3 pontos que ela falou. Eu só uso o termo diferente, mas é a mesma coisa. É né? luta, Faz fuga, sentido. ou paralisação, né? Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Né? E às vezes, diante de algumas situações, a gente paralisa, ou seja, a gente não tem reação nenhuma, que é uma reação, é não fazer nada. É uma decisão, você já tomou a decisão de não fazer nada. Quando você não decide, E você já fugir para decidiu. coisa boa, né? Igual você falou lá atrás, fugir para algo bom, porque a mente ela vai se adaptar, como você falou lá, vai adaptar se e é provado também cientificamente que se eu, por exemplo, praticar algo uma semana direto, com persistência, um exercício, por exemplo, correr, no teu caso, se você correr, é óbvio que a tua mente mudou, foi para uma fuga boa. E aí, juntando isso que eu anotei aqui, o porquê, eu preciso ter um porquê. Por que eu vou correr? Aí a mente vai entender, vai ser mandado um gatilho de adaptação, mudança de mentalidade, e eu vou juntar com isso o domínio próprio que você falou lá, eu anoto, né? E o equilíbrio emocional e a inteligência emocional. Eu vou ser inteligente, eu vou, por exemplo, eu vou correr, eu vou usar as técnicas e isso tem tudo a ver com gatilhos e provado também sobre a verbalização. Olha isso. Que você falou lá atrás, que me chamou a atenção para nossa Isso mente. que a Esther falou é interessante pelo seguinte, pegando esse gancho aí do que ela falou da corrida que eu faço, né? Eu já coloquei na minha cabeça, né, como profissional na área de educação física, como esportista e tal, eu entendi, poxa, o tempo está passando, né, e eu, assim, não vou conseguir reverter o tempo, mas eu posso melhorar minha qualidade de vida lá na minha aposentadoria, vamos dizer assim, lá na minha velhice. Hoje, o que eu faço precisa de resistência. 2 dias de evento, viagem, tal, precisa de resistência. Quando que eu tenho que fazer isso? É todos os dias, porque eu estou construindo. Então, isso vai me ajudar não só na minha qualidade de vida, não só na longevidade, mas vai me ajudar no quê? Na própria imunidade, porque se o meu corpo está em movimento, o meu corpo está produzindo mais anticorpos. Então, já acontece de eu, assim, praticamente não ficar doente já faz um bom tempo, e quando acontece é um dia, dois, e praticamente eu não preciso usar remédio. Eu uso em casos extremos, mas eu não faço uso de medicamento. Enquanto tem várias pessoas na minha idade que já fazem o uso de um monte de medicamento, porque não cuidou da saúde quando pôde. Exceto alguns casos que às vezes é necessário mesmo a questão do medicamento. Mas para evitar isso daqui a alguns anos, eu já coloquei na minha cabeça, eu tenho que fazer. E até quando? Até o resto da minha vida. Esses dias atrás eu vi uma senhora, um senhorzinho de 97 anos, se eu não me engano, 94, uma coisa assim. Ele já participou de mais de 100 maratonas. Eu olhei e falei assim, interessante. Interessante, porque ele estava dando entrevista e ele estava lúcido. Ele estava muito bem. Eu vi o outro vídeo de uma senhorinha, acho que nessa idade também, fazendo musculação, fazendo academia, e o cara chegou e perguntou para ela: qual que é o segredo disso tudo e tal? Ela falou: eu acho que é a própria musculação, porque o meu corpo está em dia, minha mente está em dia. Andando normal, acho que 97 anos, andando normal, conversando normal, e ela não parece que tem a idade que ela tem. Mas porque faz muito tempo, ela falou que faz mais de 30 anos que ela faz isso. Ou seja, ela já deixou para fazer bem tarde. E olha o resultado que ela teve.
Aí imagina, você chegar lá nos seus 97, 100 anos, 105 anos, lúcido, sem dar trabalho para ninguém. Ela falou, ela toma banho sozinha, ela se veste sozinha, ela se vira sozinha, não precisa de ninguém para fazer nada para ela. A maioria das pessoas nessa idade não está conseguindo nem andar. Então eu coloquei isso na minha Nil, cabeça. Nil, faz sentido quando lá atrás você falou assim, que eu marquei também aqui, para mim faz sentido, vê se faz sentido para vocês, o poder do não e da afirmação. Olha o que está acontecendo comigo. Papai do céu está me usando para eu fazer terapia em grupo. E sabe qual a percepção que deu certo para mim, está dando certo para várias pessoas? É diminuir o não, usar palavras de afirmação e fazer pergunta. E isso eu tenho praticado em mim e ajudado pessoas assim. Por quê? O não, o nosso inconsciente não entende o não como afirmação. Isso é provado. Um exemplo, você falar, não posso ficar ansioso. Vai ficar. Porque usou ou não, ele entende como uma afirmação e ele é programado para nos proteger, para sobreviver. Vou ficar ansiosa. Aí eu preciso mudar aquilo que você falou lá do poder do não e usar a afirmação. Eu vou conseguir. Eu fiz essa experiência comigo. Eu parecia que eu não ia conseguir domingo passado subir no palco para fazer uma terapia em grupo. Aí eu usei comigo, vou conseguir. E eu usei o poder da fé. Em nome de Jesus. Ponto. Pratiquei e deu certo. Primeiro, respirei, que é fato provado, respirar com a mão para cima manda gatilho de desarmamento de todo nível de ansiedade, medo, culpa e estresse. Provado, dá certo também para mim, para insônia, tudo. E a outra parte que eu estou usando no método meu de terapia em grupo é falar não, diminuir o não, até porque o inconsciente entende e protege a gente. Nós não precisamos que ele nos protege. Aí, a outra parte é a afirmação. Eu posso, eu quero, eu preciso, eu mereço, eu consigo, eu creio, eu vou. Pronto. E nessas partes eu coloco a pessoa para afirmar. Você vai o quê? Pode o quê? Aí a pessoa verbaliza. O poder também da verbalização. E o porquê é fato. Eu saí de uma enrascada porque não precisamos mais nos explicar, nos diminuir, ficar com a razão. Olha isso, eu estou muito motivada por isso, porque dá certo. E daí eu vou usar o porquê. Aí a pessoa vem, um exemplo, é provado também que todo pensar, falar e agir da outra pessoa não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Ok, isso também é fato. Aí, quando eu coloco essa percepção, coloco a parte de por quê? Aí a pessoa veio me questionar. Daí eu falei, você está bem? Olha no olho. Você está bem? Por que você está falando isso? Tipo, joguei a batata quente para a pessoa e eu me protegi e não projetei nela culpa. E nem me culpei. Isso tem dado muito certo. Nil, falando uma coisa lá que me marcou, que eu anotei aqui, se fizer sentido para você me ajudar, lembra, e posso contar aquela parte que você falou que Deus não é pecado, né? A gente, como que é? Verbalizar ou fazer, lembra daquela parte que eu fiquei uma semana toda, eu marquei com você para perguntar, Nil, o que aconteceu comigo? Porque eu estava na percepção de que era pecado aquilo que aconteceu comigo. E você saiba que o Nil, gente, me tranquilizou muito quando eu fiz uma... O que aconteceu comigo mesmo? Pode contar, Nil, por favor? Eu não lembro direito o episódio, mas Quando eu peguei a foto da primeira dama daqui, e eu fiz aquela percepção lá de... ela começou a mentalizar, né? Ela pegou as imagens e começou a falar com as imagens para que essas imagens entrassem, né? As pessoas entrassem em contato com ela. Na verdade, ela manifestou aquele desejo que ela queria e no outro dia as coisas começaram a acontecer.
é o que eu falei da questão do poder que a gente tem, que a gente muitas vezes não sabe usar, né? Ela manifestou isso, ela utilizou a questão da fé, né? Justamente com essa parte da lei da atração que está disponível para todos nós, né? São E eu fiquei assuntos assim, assuntos para uma outra aula que foge um pouquinho da performance, tá? Mas é, são coisas que estão acontecendo no nosso meio, né? São gatilhos, são coisas que a gente tem ali disponível que a gente pode estar usando, que está dando resultado, por exemplo, para a Esther, está dando resultado para algumas pessoas que estão aqui na mentoria, e o intuito é esse, que a gente possa utilizar desse conhecimento, colocando em prática, assim como a Esther está fazendo, né, colocando com os alunos dela ali, com o pessoal que está fazendo terapia com ela, né, usando todas as informações que ela está pegando aqui e colocando em prática. E esse é o objetivo, que a gente coloque em prática para gerar o resultado. E aí esse resultado, né, que ela está mostrando através da euforia que ela está tendo ali, poxa, está dando certo, estou conseguindo, está acontecendo, esse é o ponto-chave, esse é o ponto interessante, né, de fazer acontecer. Então, já passou aquele momento de dar desculpa, já está fazendo o que tem que ser feito, estou pegando aqui, agora eu vou testar, vou aplicar, e aí eu estou vendo o resultado e eu vou continuar fazendo, e às vezes eu vou intensificar, às vezes eu vou aumentar a frequência ali, às vezes eu vou fazer alguns testes diferentes aqui e vou ver o que que dá certo e o que que não dá certo. E às vezes a gente tem que perder um pouquinho da questão religiosa, mas também não pode, né, perder o temor também, não pode também anular tudo e esquecer quem que age através das nossas vidas. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao conteúdo ali, do que a gente está, para a gente não fugir muito? Alguém mais? Senão a gente encerra a nossa aula de hoje. Fechou então? Bora para cima? Bora fazer acontecer, que vocês peguem esse conteúdo aí e comecem a colocar em prática no dia a dia de vocês. Deus abençoe. Se eu não me engano, no próprio link da aula aí tinha disponível o PDF, mas de qualquer forma eu vou mandar no grupo lá. E quem está assistindo a aula gravada vai estar no anexo. Tchau, tchau, valeu.